Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É uma honra abrir esta câmera para saudar você que chega no meu canal com a intenção de conhecer um pouco mais do baralho cigano. Esse vídeo é muito curtinho, é para eu me apresentar, apesar de eu ter já uma vida com 6 décadas de existência, bastante dinâmica, com muitos acontecimentos. O vídeo vai ser rapidinho. Eu sou Chico Forlenza, eu sou artista plástico, eu também sou ator e eu sou cartomancista. Eu leio tarô e leio baralho cigano e quero contar rapidamente para vocês como é o meu contato com os baralhos, como foi que tudo aconteceu quando eu era muito jovem, tinha 25 anos e estudante e artista, estudante de artes e artistas, já começando a minha carreira, fazendo algumas exposições, eu tive contato pela primeira vez com o tarô e fiquei assim muito apaixonado pela imagem que as cartas reproduziam. Aquelas cartas tinham símbolos que eu não podia entender, mas que me seduziam. E aí, como artista, eu comecei a fazer uns desenhos, uns estudos, comecei a me aprofundar, comecei a ler alguns livros com a intenção de, quem sabe, criar uma exposição com algumas cartas do baralho. Infelizmente, esse projeto não foi muito próspero porque alguns acontecimentos da minha vida me impediram de continuar. Mas por algum tempo eu cheguei a desenhar algumas cartas, eu cheguei a pintar alguns quadros e até expus alguns quadros nas minhas exposições na época. E eu estudava principalmente os livros do grande Carl Gustav Jung, que trabalha no livro O Homem e seus Símbolos e outros livros, onde ele trabalha toda essa questão da imagem, dos símbolos e os seus significados, né? Os sonhos, e tudo isso. E ali então eu pude ter um aprofundamento, vamos dizer assim, dos conhecimentos sobre os arquétipos, sobre a consciência humana e principalmente sobre os símbolos. E aquilo então me seduziu muito, e aí eu ganhei um baralho de tarô e comecei a jogar para algumas pessoas próximas, como quase todo mundo começa, né? Comecei a jogar para alguns amigos próximos e ali eu percebi que havia naturalmente uma habilidade minha para fazer a leitura dos símbolos, para falar para as pessoas o que eu estava sentindo e percebendo naquelas imagens. E as pessoas naturalmente gostavam da minha leitura e em pouco tempo eu comecei a fazer atendimentos com hora marcada, né, com já um valor estabelecido, uma agenda de atendimentos e comecei a fazer então uma carreira como tarólogo. Então eu dei alguns cursos do tarô, eu fiz vários atendimentos por muito tempo com o tarô e isso muito me agradava. Isso durou alguns anos. Determinada época eu frequentava grupos de xamanismo. Era uma novidade no Brasil, não se falava como hoje no xamanismo. Óbvio que a internet trouxe o conhecimento para muito mais gente, mas naquela época, sem internet, nós não tínhamos acesso a tantas informações e eu fui então para uma vivência xamânica, aonde tinha uma tenda do suor, que é uma construção que se faz em forma de uma oca, né? E as pessoas então vão estar ali dentro para fazer uma cerimônia, para fazer um ritual de limpeza, de purificação. E do lado de fora tem uma fogueira rodeada de pedras. E o xamã então sugeriu que a gente colocasse ali nas pedras para purificação alguns objetos pessoais, um cristal, uma bijuteria, uma joia, enfim, alguma coisa que fosse que tivesse uma relação afetiva, né, com cada pessoa. E eu coloquei o baralho, eu coloquei o tarô em cima de uma pedra e nós passamos a noite naquela experiência dentro da tenda e durante a noite choveu. E nós saímos da tenda de madrugada, 3 ou 4 horas da manhã, e já fomos para uma alimentação, para tomar uma sopa, depois tomar um banho e dormir. E no dia seguinte, então, de manhã, quando eu fui buscar o meu tarô ao redor da fogueira, eu vi que o tarô estava grudado, as cartas tinham fechado, porque choveu, depois amanheceu, abriu o sol, secou e as cartas grudaram e eu entendi o recado na hora, né? Quer dizer, o tarô fechou.
não é mais para usar esta ferramenta, não é mais para fazer esses atendimentos, pelo menos não com estas cartas. Bem, eu continuei fazendo outras atividades, porque eu sou arte terapeuta, continuei com os meus grupos de arte terapia, minhas palestras, os meus cursos, e esqueci um pouquinho do tarô. Passado algum tempo, eu senti vontade de voltar a atender, eu senti vontade, necessidade mesmo, um chamado da minha alma para voltar a atender, para voltar a usar a ferramenta do tarô para contribuir com as pessoas, principalmente as pessoas que eu atendo, né? Porque eu faço atendimentos terapêuticos energéticos, eu sou terapeuta multidimensional, eu tenho uma sensibilidade que eu consigo, através da conversa com o meu cliente, através daquilo que o cliente vai trazendo, eu consigo entrar no seu campo energético, percebendo algumas coisas e usando as minhas ferramentas, que são muitas, para poder fazer um tratamento mais adequado. E eu senti que era um momento de buscar o tarô como uma ferramenta auxiliar para os meus atendimentos. Naquela época, eu tinha a crença que você não pode comprar o tarô. Era uma coisa que a gente ouvia, você tem que ganhar o tarô. Hoje eu já sei que isso se trata de uma tradição, inclusive dos ciganos, não é? Então, as pessoas mais velhas que têm a habilidade da leitura do baralho, ela vai identificar no seu clã uma criança, um adolescente que tem habilidade e vai dar de presente um baralho. Vem daí a tradição que se diz que deve-se ganhar o baralho. E naquele momento, hoje eu não acredito mais nisso. Hoje eu acredito que você pode entrar na loja, você pode entrar numa Shopee da vida, num Mercado Livre, onde quer que seja, e você vai lá e clica no link, compra, paga, recebe na porta da sua casa e está tudo bem. Porque eu acho que o poder do baralho não está nesta crença, que é uma crença ligada à tradição, que eu respeito muito. Mas é uma crença e eu hoje já tenho outra crença. Então, mas quando eu decidi voltar a ler o baralho, eu pedi para minha irmã que comprasse. Eu procurei um link, mandei para ela e falei: olha, disse que o baralho tem que ser ganho, né? Então você compra para mim, manda aqui entregar na minha casa, você me dá um presente. Ela topou, tá tudo certo. E passado algum tempo, chegou no portão da minha casa a embalagem. Eu fui receber o pacotinho, todo feliz da vida com o meu tarô, acreditando que estava recebendo o tarô de Marcele. Mas, para minha surpresa, quando eu abri, não era o tarô de Marcele. Ela comprou um baralho cigano, por engano, da parte dela. Mas a hora que eu abri e eu recebi as cartas, a hora que eu olhei as cartas, a hora que eu vi, né, o baralho cigano chegando, eu fiquei muito surpreso e falei, ok, que surpresa boa, né? Que presente que tem aqui para mim, né? Eu não conheço nada, nada, nada de baralho cigano, isso já faz uns 4 anos. Eu não conheço nada, nada, nada de baralho cigano, não sei do que se trata. Eu estou chamando de baralho cigano, que é como comumente a gente chama esse baralho, que é o baralho Lenormand, né, criado por Mademoiselle Lenormand. Na verdade, não foi criado por ela, mas isso vai ser assunto de um outro vídeo. Mas o nome dela foi usado, Madame Lenormand, uma importantíssima vidente sensitiva, né, oraculista, lá do século XVIII, na França, que o nome dela foi usado para batizar este baralho. Não foi ela quem criou, e nós vamos explicar isso em outros vídeos ao seu tempo. E aí, então, eu comecei a estudar. Comprei livros, fui buscar os melhores cursos na internet, fui mergulhar em todos os vídeos que falam sobre o baralho cigano. Inclusive, comecei a ver muita incoerência, tem muita gente falando muita bobagem na internet sobre o baralho Lenormand. E eu então passei a trabalhar e hoje trabalho com muita alegria. Eu dou aula, eu dou cursos, eu faço atendimentos com o baralho cigano e com muita alegria. E o que eu quero dizer aqui é que a minha intenção não é fazer um curso, não é dar para vocês orientações sobre as palavras-chave de cada carta. Existem muitos vídeos na internet falando sobre as palavras-chave e eu não trabalho com palavras-chave. Por quê? Essas cartas, elas têm uma simbologia muito profunda de autoconhecimento, de expansão de consciência, e é isso que me interessa. Me interessa a profundidade de cada um dos símbolos.
né? Eu vou tirar aqui ao acaso uma carta só para a gente ver, para falar dela. Por exemplo, essa é a cegonha. A cegonha, ela pertence ao grupo de cartas representativa dos animais, certo? Então, existem vários grupos, como existem os humanos, né? Existem os animais, existem os objetos, existem os seres cósmicos, tudo celestes, tudo isso dentro do baralho. Então, não dá para a gente tratar esse baralho como uma simples leitura através de palavras-chave, porque apenas com as palavras-chave na hora de você ler um jogo que você tira para você ou que você tira para outra pessoa, não sei qual é a sua situação, esse jogo ele vai ficar limitado, porque as palavras-chave elas estão dentro de uma caixinha e elas estão represadas. O que acontece? O meu propósito aqui é trazer para vocês um conteúdo que vai expandir a consciência, que vai trazer o autoconhecimento, que vai se aprofundar na simbologia dessas imagens. Nós vamos analisar aspectos positivos e negativos de cada carta, nós vamos falar sobre a polaridade quando duas cartas estão juntas lado a lado. Se a que está à esquerda tem um significado, a que está à direita tem outro significado. Depende da pergunta do seu consulente, da pergunta que você mesmo fez para o baralho ao tirar uma carta. Então, são muitos aspectos muito profundos e não dá para simplesmente ficar fazendo vídeo de palavras-chave. Isso é um pouquinho do meu propósito, da minha intenção, é um pouquinho da forma como eu quero caminhar com vocês aqui, uma jornada de autoconhecimento com o baralho Lenormand, uma jornada de expansão de consciência com o baralho Lenormand, um mergulho profundo na nossa vida, naquilo que nós temos de mais precioso dentro de nós, e que vai muito além da leitura do destino, da leitura do futuro, de adivinhação, de premonição, de tudo isso. Mas uma leitura que faça que cada um de nós se transforme à medida que as cartas vão se revelando para nós. Esse vídeo eu vou ficar por aqui. Peço que vocês deixem o like e deixem um comentário. O meu canal é pequeno, o meu canal está começando e essa participação de vocês é muitíssimo importante para que o YouTube entenda que esse vídeo tem alguma relevância, tem algum conteúdo que merece ser compartilhado. Como é que você faz isso? Deixa aqui o seu gostei, curtiu, deixa um comentário, deixa algumas palavras para que eu possa interagir com você, para que eu possa conhecer você. Escreve de onde você está assistindo esse vídeo, escreve se você já conhece o baralho, escreve se você está começando, se você já tem um conhecimento mais profundo. Vamos nos conhecer melhor. Muito prazer, eu sou Chico Forlenza e vamos juntos nessa jornada. Até o próximo.